Quantos estavam aqui no culto domingo passado à noite? Então, vou tentar pregar o que eu tinha que ter pregado no culto passado e hoje. Vamos lá, nós estamos numa série. Quantos conseguiram assistir pelo YouTube ou pela alguém? Só 2 pessoas, 3 pessoas. Tá bom, a gente está numa série. A gente conseguiu pregar nos primeiros 3 cultos. No último, o Espírito Santo meio que sequestrou o culto. E daí a gente falou, faz o que o Senhor quiser. E nós estamos numa série sobre igreja. Nós estamos falando sobre igreja. Fala comigo, eclésia. Nós somos parte da eclésia de Jesus. Nós somos parte desse movimento invencível. Amém? A igreja não é um prédio, a igreja é você e a pessoa do teu lado. Isso é a igreja. Nós somos a igreja. Fala, nós somos a igreja. E essa igreja, ela nunca parou de avançar. Para pensar. Desde que ela começou lá em Atos, ela nunca parou de avançar. Quanto mais eles nos perseguem, mais nós crescemos. Para pensar. Quantos ditadores passaram pela face da terra tentando apagar a igreja, e a igreja só cresceu. Isso é muito bom, né? Quanto mais a gente é perseguido, mais nós avançamos. Sabe por quê? Porque Jesus disse em Mateus 16:8: eu edificarei a igreja sobre esta pedra. Qual que é essa pedra? A revelação que Pedro tinha tido logo antes, que era: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala: ei, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Deus, o Pai dos céus. Sabe qual que é a boa notícia hoje à noite? É que ele falou que eu edificarei a minha igreja. Quantos sabem que nós não edificamos nada? É Jesus que edifica a igreja dele. Jesus fala para nós hoje na Monte Sião: espalhe o reino e eu edifico a tua igreja. Quantos acham que isso é uma boa notícia? Ele é muito mais interessado no crescimento da igreja dele do que nós. Ele falou: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas da perseguição não prevalecerão contra a igreja. As portas da oposição não prevalecerão sobre a igreja. Eu não sei você, mas eu gosto de profetas. E profetas ungidos que nem Sean Boltz e esses caras assim. Mas eu falo para você, não teve um profeta mais ungido que Jesus. E se Jesus profetizou, as portas do inferno não prevalecerão contra você. É um decreto profético sobre nós como igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra nós. É por isso que eles podem nos perseguir, mas continuamos crescendo. É por isso que eles podem tentar nos abafar, mas nós vamos sempre superar. Porque não tem a ver com nós, ou quão especial nós somos, ou quão melhor do que nós somos, porque nós não somos. Tem simplesmente a ver com a graça de Jesus que reside em nós. E tem simplesmente a ver com aquilo que Ele já declarou: as portas do inferno não prevalecerão contra você. Fala para quem está ao teu lado: as portas do inferno não vão prevalecer na tua vida. Cheio. Oh. Nossa. Quantos estão sentindo isso aí agora? Mais do que você saber aqui, importante é você saber aqui. Não é verdade? Ai. Cheio. Você entende que o amor de Jesus elimina todo medo na tua vida? Você entende que nas áreas da tua vida que você tem insegurança, a única coisa que você precisa é do amor de Jesus? É uma dose do amor de Jesus. Pega o teu cálice e pede para Jesus encher. Pai, eu peço que o Senhor, assim como a tua palavra fala, que o nosso cálice se transborda. Enche o nosso cálice até o transbordar. Que enquanto nós bebemos mais de ti,
Que haja, Pai, uma injeção do Teu amor no nosso espírito. Que o amor venha eliminar toda a insegurança. A insegurança de nós sermos, não sermos bons o suficientes. A insegurança do amanhã. Agora encha-nos agora com o Teu amor. E agora, antes de você tomar, brinda com o teu irmão do teu lado. Tchim, tchim. Glória a Deus. Toma isso por fé. Paulo falava que a igreja de Filipenses e de Tessalonicenses eram igrejas saudáveis. Paulo falava também que a igreja dos Gálatas e dos Coríntios não eram tão saudáveis. E sabe, Deus está querendo levar Monte Sião para ser uma igreja saudável. Amém? Deus quer levar a igreja de Jesus Cristo para ser uma igreja saudável. Nós falamos domingo passado sobre o propósito da igreja. O propósito da igreja pode ser resumido em 3 coisas. Por que é que você é a igreja e por que é que você vem para a igreja? 3 razões. Você vem ministrar a Deus, fala comigo, adoração. Você vem ministrar aos teus irmãos, fala comigo, amadurecimento. Você instiga a maturidade espiritual da pessoa ao teu lado. Você vem para ser equipado para alcançar o mundo com o evangelho do reino de Deus. Fala comigo, alcance. Exatamente essas 3 palavras: adoração, amadurecimento, alcance. Essa é a razão pela qual você vem para a igreja, amém? Você não vem para a igreja porque você sente culpa. Você não vem para a igreja porque você é a tradição da tua família. Você não vem para a igreja porque a tua esposa te arrasta. Você não vem para a igreja para você fingir que você é crente, para você conseguir namorar essa menina que fala que é da igreja. Você não vem para a igreja porque você tem, é porque você não tem mais nada para fazer, você está entediado em casa. Não, você vem para a igreja porque você quer adorar a Deus. Você vem para a igreja e você é a igreja porque você quer causar amadurecimento na pessoa do teu lado, e você sabe que teu irmão te causa amadurecimento. Você vem para a igreja porque você sabe que aqui é mais do que só uma reunião religiosa. Aqui é um centro de treinamento, onde você é treinado para você então levar o reino de Deus para todas as esferas da sociedade e alcançar as pessoas com o amor de Jesus. É por isso que você vem para a igreja. Agora, o que eu quero falar hoje é sobre a pureza da igreja. O que nos faz ser saudáveis é justamente a pureza da igreja. Qual é o índice da nossa saúde? É quão puro é a igreja. Como que você consegue medir a pureza da igreja? Eu falo para você de uma maneira bem resumida 2 coisas: doutrina e conduta. Fala comigo, doutrina, conduta. Paulo é muito enfático na maneira como ele escrevia as cartas para as igrejas. Ele sempre estava apontando para 2 coisas. Será que vocês têm a doutrina correta do evangelho, da teologia da graça? E será que vocês estão tendo a aplicação correta dessa teologia? Isso é conduta. Coríntios não tinha uma boa conduta. Paulo muitas vezes os repreendia, admoestava, exortava os coríntios por conta de uma conduta de moralidade. Ele falava, não, isso aqui não é o padrão de Deus para você. Ele falava para os Gálatas, ei, vocês não estão com a doutrina certa, vocês estão misturando a graça com a lei. Vocês usam a graça quando é conivente, vocês usam a lei quando é conivente. Sabe, a palavra de Deus, sabe, eu estava conversando com o Davi Silva, o líder de adoração. Todos conhecem o Davi Silva. Eu estava em Londrina essa semana, cara, esse cara, eu falo para vocês, eu tive os maiores encontros na presença de Deus com esse cara, adorando a Deus na minha época de Jocum. Eu lembro que eu olhei para ele um dia, eu pensei, esse carequinha vai liderar a adoração para a gente hoje, cara? E quando ele passou o som, o Espírito Santo me pegou, me jogou, eu derrubei 3 fileiras de cadeira no ar. E eu fui acordar só no final de 1 hora que ele ficou de adoração. Eu falei, o que aconteceu comigo? Daí alguém falou, o carequinha. Ele que liderou a adoração, isso que aconteceu com você. E cara, desde então eu tenho sido tão impactado pelo ministério desse cara. E sabe, uma coisa, eu estava conversando com ele, ele falou uma coisa tão forte para mim, ele falou assim, Theo, existe um erro quando nós tentamos pôr um vinho novo num odre velho. É tentar pregar uma teologia da graça num sistema religioso, um sistema eclesiástico de lei. Vai romper. Então a igreja de Gálatas estava passando justamente por isso. Ele falou assim, ei, vocês têm que mudar o teu odre, cara. Vocês estão com um odre de legalismo. Vocês têm que entender a graça da maneira como depois, mais tarde, Paulo fala que os filipenses entenderam a graça. Sabe, essa é a doutrina. Então, de um lado você tem a conduta correta cristã dos tessalonicenses e a doutrina sã dos Gálatas, ou melhor, dos filipenses. E Paulo, você começa a analisar o que Paulo está escrevendo, você consegue ver esses 2 extremos.
Agora, Paulo é muito inspirado pelo Espírito Santo quando ele começa a falar sobre a unidade da fé. E quando ele começa a falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Porque a tendência nossa é falar assim, tá bom, então a pureza é o que nós precisamos procurar e é isso que nós temos que buscar. Então Deus, nós queremos ter a doutrina sã e nós queremos ter a conduta cristã correta, nós queremos ter a doutrina daquilo que é a graça na dispensação da nova aliança e nós queremos ter a aplicação correta da conduta cristã. E quanto mais puro você se torna, a tendência é que se você não tiver um apreço por unidade do corpo, quanto mais puro você se torna, você só vai conseguir tolerar pessoas puras. E você vai falar assim, se você é puro que nem eu, você anda comigo. Se você for puro que nem eu, você faz parte da nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja pura. A nossa igreja é uma igreja muito pura. Você é muito puro, então você entra aqui pra gente. Senão pode vir aqui. E nós não temos então graça para pessoas que ainda não são tão maduras na fé. E sabe o que acontece é quando a gente não tem um apreço pela unidade do corpo, é que quando nós temos um apreço apenas pela pureza, nós nos tornamos fechados, nós começamos a nos isolar do restante do corpo de Cristo, e daí nós nos tornamos como se fosse um clube, e de repente, sem perceber, é assim que começam as seitas. E Paulo então ele fala assim, não, eu quero que vocês vivam na tensão. Qual tensão? A tensão de você procurar pureza, boa doutrina, boa conduta e também a unidade do corpo que vai levar maturidade para lidar com as diferenças. A unidade apenas também não vai levar você muito longe, porque você vai falar, eu vou abrir mão dos meus padrões para que eu venha ter unidade no corpo de Cristo, e de repente você não tem nem mais valores, porque você está só tendo um apreço apenas para a união do corpo de Cristo. Então Paulo fala, é importante que você tenha tanto a pureza quanto a unidade do corpo de Cristo. Faz sentido? Eu estava anteontem eu recebi um telefonema, um amigo meu, ele é pastor lá em Florianópolis, e ele falou para mim assim, Theo, eu estou aqui pregando numa conferência aqui em Guarulhos, e faz tempo que a gente não se fala, vamos conversar, vamos passar tempo junto. Eu prego sexta-feira à noite e sábado à noite, eu tenho o sábado o dia inteiro livre, o que você quer fazer? Falei, cara, talvez a gente vá correr no parque, sei lá, a gente vai fazer alguma coisa, você passa aqui em casa, a gente vai para a piscina, sei lá, vamos sair para o restaurante, a gente faz alguma coisa. E daí ele veio em casa, ele dormiu lá em casa, e daí a gente saiu, a gente estava comendo num lugar lá, a gente estava comendo, a gente estava conversando, de repente a conversa foi para escatologia. E a gente estava conversando sobre escatologia, o estudo dos finais dos tempos, e de repente ele começou a falar para mim o que ele acreditava, e eu falei, cara, eu não acredito nada do que você está falando. O que você acredita? E daí eu comecei a explicar a minha escatologia, e ele falou, cara, eu não acredito nada que você está falando. Não tem problema, a gente acredita em muita coisa comum, né? A gente acredita em Jesus, então vamos continuar falando de Jesus. E até hoje, nós somos amigos há muitos anos, e continuamos amigos. Sabe, o Senhor está querendo nos levar a uma maturidade para nós lidarmos com as diferenças dentro do corpo de Cristo. Nem todo mundo vai ser um cotovelo, tem uns que vão ser o dedo anelar, tem outros que vão ser, sabe, o gogó, tem uns que vão ser a orelha, tem uns que vão ser o joelho direito. Não adianta você fazer todo mundo ser o joelho direito só porque você é o joelho direito. Se o cara é o calcanhar esquerdo, deixa ele ser o calcanhar esquerdo. O importante é que nós estamos conectados com a cabeça, que é Jesus Cristo, amém? Então Paulo fala assim, ei, eu quero que você busque pureza, mas eu também quero que você busque a unidade do corpo de Cristo. Então quando nós estamos falando sobre pureza, é necessário que nós tenhamos esse pano de fundo. Abre aí comigo em Efésios 4, versículo 13, diz assim, 4, versículo 13 diz, até que todos, fala comigo, todos. Fala para quem está ao teu lado, isso significa você. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito ou adulto maduro, à medida da estatura completa de Cristo, ou plenitude de Cristo. O que é que Paulo está falando aqui em Efésios 4? Até que todos nós cheguemos à unidade da fé, até que todos nós venhamos conhecer o Filho de Deus, Jesus, até que todos nós venhamos não ser apenas crianças imaturas, mas crescermos até nos tornarmos adultos maduros, até que todos nós, eu e você, cresçamos à medida da plenitude de Cristo. Isso aí é a nossa linha de chegada. Nós falamos o porquê que nós somos igreja, nós falamos semana passada, porquê que nós nos reunimos como igreja. Aqui eu estou falando para você, para onde nós estamos indo como igreja. A nossa linha de chegada é Efésios 4, 13. Quer ver uma outra linha de chegada? Uma outra linha de chegada para nós, a noiva de Jesus, o corpo de Cristo, Efésios 5, 27, vai mais uma página para frente, ou um capítulo para frente, versículo 27 do capítulo 5 de Efésios diz,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deus quer que você seja parte de uma igreja gloriosa. Amém? Quantos querem ser parte dessa igreja? Sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. O que quer dizer santidade? Nada mais, nada menos do que separado por Deus. Separado por Deus e para Deus. Ele está falando assim, essa é a linha de chegada. Quer ver uma outra linha de chegada que Paulo lança para nós como igreja? É Colossenses 1:28. Colossenses 1:28, 2 livros para frente. A quem anunciamos, exortando a todo homem. Fala comigo, todo homem. Fala para quem está do teu lado, isso é você também. Todo homem, e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Eu não sei se você se sentiu incluído com esse versículo, mas quer dizer todo homem. Você faz parte disso. Ele está falando assim, eu quero que você... Então você pensa, mas ele estava na igreja, não tá. É você faz parte da igreja. Ele está falando assim, eu quero que você seja um homem maduro em Jesus Cristo. Essa é a nossa linha de chegada. Esse é o nosso alvo final como igreja. Então, se você um dia se perguntar, o que é que nós estamos fazendo como igreja? Eu entendi o porquê eu estou me reunindo como igreja. Eu entendi porque eu vou para a igreja. Porque eu sou igreja, eu tenho que adorar a Deus, eu ministro a Deus, eu tenho amadurecimento dos meus irmãos, eu edifico pessoas ao meu redor, eu alcanço as pessoas com o reino de Deus, por isso tem que ser treinado, equipado dentro da igreja. Tudo bem, mas para onde é que nós estamos indo? Nós estamos indo para Efésios 4:13, nós estamos indo para Efésios 5:27, nós estamos indo para Colossenses 1:28. Amém? Essa é a nossa linha de chegada, é para lá que nós estamos indo. Agora eu quero falar rapidamente com vocês 3 sinais para não perder tradição, 3 pontos. Se você estiver anotando, anota. Se não estiver anotando, anota. 3 pontos que são sinais de pureza na igreja. 3 pontos de sinais de pureza na igreja. Fala comigo, presença de Deus. Quantos aqui entendem que a presença de Deus é um bom sinal? Alguma coisa boa está para acontecer ou já está acontecendo. Que nem aqui, estão sentindo a presença de Deus. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui em Efésios também, lá em capítulo 5, você estava lendo isso antes, Efésios 5:18, versículo de 18 a 20, e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe o que eu lembrei outro dia? Eu estudei num colégio cristão, desde pequeno, desde pré até o final do meu ensino médio, eu estudei num colégio cristão. É um colégio cristão um pouco tradicional, eles não acreditam em nada do que a gente acredita aqui. Tá bom? A gente é meio que esquisito em comparação à maneira como eles nos enxergam. Mas não tem problema, tinham princípios cristãos, por isso eu ia para essa escola. Minha mãe achava que seria uma boa opção, uma boa escola, uma escolha para mim. E eu lembro que eu nem sempre tive uma conduta irrepreensível na escola. E eu lembro que 10 anos mais tarde, depois de eu ter me formado do ensino médio, eu recebi um telefonema do capelão da escola, e ele falava assim para mim, ele tinha sido meu professor de geografia, ele falou assim, Theo, você tem que vir aqui, você tem que pregar aqui na escola. A gente tinha capela, então a gente tinha, toda semana era um culto que todos os alunos, eles eram obrigados aí, ele falou assim, você tem que pregar aí, né? Pô, você voltou para o Brasil, você vai pregar lá na capela e tal. Eu falei, pô, tá bom, vamos lá. E eu fui, eu lembro que o dia que eu cheguei lá, eu estava estacionando o carro, estava andando para a capela, daí tem um colega, um cara que formou na minha mesma turma, ele já estava com um filho de 5 anos de idade, estava levando ele para a escola, para o pré, na mesma escola. Ele olhou para mim e falou, Theo, eu falei, sou eu, cara. Eu falei, e aí, o que você está fazendo? Eu falei, eu vim pregar. O quê? Você? Eu falei, sou pastor, cara. Eu só sei que em questão de 15 minutos a palavra começou a se espalhar entre os funcionários. Lembra do Theo? Não, o cara agora é pastor, o cara vai pregar na capela. Não acredito. Eu só sei que quando eu peguei a palavra depois do louvor, tinha o pessoal da jardinagem inteira na janela olhando, tinha as moças que arrumam e que limpam a escola estavam lá assistindo, tinha as diretoras do currículo brasileiro, do currículo americano, estava tudo lá assistindo, tinha professor que nem era para estar naquela capela, estava todo mundo lá, não acredito, cara, é ele mesmo, é ele. E eu preguei, daí eu falei assim, tá bom, já que eu sempre escandalizei esse povo, já que eu sempre fiz arruaça, hoje eu vou fazer uma arruaça do Espírito Santo. Eu falei, quem quer ser batizado do Espírito Santo? Eu falei, vocês fizeram a escolha errada de me chamar de volta. Vocês não aprenderam a primeira vez, agora vai aprender a segunda.
Cara, a gente começou a orar e depois terminou, eles tinham que ir para a aula. Eu lembro que eles tinham que ir para a sua a primeira aula do dia, então eles tinham que ir para fazer a capela. E daí terminava às 9 horas, eles tinham que ir para outra aula. E daí o capelão falou para mim: Theo, ele acredita nessas coisas. Ele falou assim: cara, é o seguinte, você sabe como que é aqui, né? Então, só que você tem que terminar. E se você quiser orar pelas pessoas, você vai ter que sair da capela. Se as pessoas quiserem receber uma oração lá fora, tudo bem. E lá fora era o parquinho de infância, o playground da molecada lá do jardim de infância. Falei, tudo bem, eu oro lá. E de repente tinha nego caindo pelo gramado, tinha nego caindo pela balança, no gira-gira. E daí as professoras, tipo, o que está acontecendo lá fora? O que está acontecendo lá fora? E nego sendo batizado no Espírito Santo, pessoas chacoalhando, e tipo, tudo bem com vocês? Não, isso aqui é bom, professor, isso aqui é bom. Você tem certeza? Não, é bom. E eu sei que eles estavam chocados com aquilo que aconteceu. Por que eu contei essa história? Cara, eu nem sei porque eu contei essa história. Eu lembrei. E daí eles ficaram escandalizados, daí eles falaram para mim, uma mensagem pelo capelão: você não é mais bem-vindo aqui. Eu falei, legal, mantendo a tradição. E eles falaram assim: você não pode mais pregar essas coisas aqui, infelizmente nós não vamos chamar você de volta para pregar para o nosso corpo estudantil. Não tem problema. E eu sei que deu alguns meses, e o terceiro ano do ensino médio, eles tiveram uma situação onde vários deles se envolveram numa festa que a maioria era tudo filho de pastor. E todo mundo bêbado, todo mundo fumando maconha, todo mundo, aquela promiscuidade toda rolando. E foi um episódio na escola. E quem que eles ligaram? Ligaram para mim. Eles falaram: Theo, a gente tem que conversar, será que você pode passar aqui na escola? E eu passei na escola. E daí eles começaram a falar: como é que você lida, você que é pastor Jorge, como que você lidaria com uma situação assim, tipo uma consultoria, né? Eu falei, e eu lembro que eu abri em Efésios 5:18 e falei para a diretora: deixa eu falar uma coisa. Bom, deixa eu só falar isso. Eu falei assim: querida diretora, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu te falar a realidade, diretora. Se eles não ficarem bêbados no Espírito Santo, é questão de tempo, eles vão estar bêbados na vodka. A tua escolha, o que a senhora quer? Ela ficou me olhando. Eu falei, deixa eu repetir: se eles não ficarem bêbados no Espírito Santo, é questão de tempo que eles vão estar bêbados na vodka. O que é que a senhora quer? Ela ficou me olhando. Eu falei, é assim que é. Com essa geração, é assim que vai ser. Ela ficou me olhando e eu comecei a entender que aquilo que eu falei para ela, até hoje, eu não consigo concordar mais com aquilo que eu falei para ela. A realidade é, sabe, o Senhor está falando assim: não vos embebedeis com vinho. Seja cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando você é cheio do Espírito Santo, olha o que acontece no versículo 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Existem duas coisas que acontecem quando você é cheio do Espírito Santo, duas expressões. A primeira expressão é horizontal. Olha só o que está escrito aí. Falando entre vós, fala comigo, entre vós. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Em outras palavras, quando você está cheio do Espírito Santo, na tua interação entre vós, você acaba espirrando daquilo que você está cheio, você começa a fluir e o negócio começa a despejar, porque você está transbordando, porque você está cheio do Espírito Santo. Faz sentido? Você conhece aquela pessoa que você pode estar seco espiritualmente. É só você chegar perto daquela pessoa e começar a conversar um pouco, que de repente você começa a beber daquilo, porque essa pessoa sempre tem a fama de ser cheio do Espírito Santo. Você sabe quem é essa pessoa na tua vida? Eu sei que quando eu estava em Londrina agora, essa semana passada, estava ministrando, terminou uma reunião, veio um cara e veio e falou para mim assim: Theo, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Tem um amigo teu que está pregando aí na cidade. Eu falei, quem que está aí? Eu falei, está junto, hoje mesmo ele está pregando tal igreja. Eu falei, quem que é? É o Gregório McNutt. Eu falei, pô, Gregório, quantos aqui conhecem o Gregório McNutt? Tá. Então, o Gregório é um missionário e ele veio junto com... Ele foi um dos caras que começaram o Jocum aqui no Brasil, lá atrás, muitos anos atrás. Ele deve ter seus 60 e poucos anos de idade. Até hoje ele é meio hippie,
senhor já, mas o cara assim, cheio da paixão por Jesus, o cara transborda Jesus. Eu lembro de ministrações onde eu vi o Gregório pregar e ele citava 40 referências bíblicas de cor, ele citava, ele falava sem abrir a Bíblia, toda hora ele estava falando Bíblia, e daí na hora eu falei assim, cara, o Gregório está aqui, eu falei, então vou ligar para ele, vamos marcar um café, porque só 5 minutos com o Gregório eu já vou ser instigado. Sabe esse tipo de gente? Pessoas que estão cheias do Espírito Santo. E Gregório é um cara que está aqui no Brasil há décadas, mas ele não fala, ele não perdeu o sotaque americano, ele fala que nem um gringo mesmo, sabe? E ele fala assim, cara, Salmo 119 diz assim, a luz lâmpada para os meus pés, a luz para os meus caminhos. Ele começa, ele fica falando, depois ele cita do versículo, cara, e toda vez que eu fico perto dele, eu sou cheio do Espírito Santo. Então uma expressão que você está sendo cheio do Espírito Santo é quando você começa a espirrar e vazar do Espírito Santo ao teu redor. Eu lembro que eu escutei uma vez um pastor, o Bill Johnson lá da Bethel, lá na Califórnia, estava falando que ele foi abastecer o carro dele no posto, ele abasteceu e depois ele tinha que pagar lá dentro na loja de conveniência. Ele foi para a loja de conveniência, ele estava lá na fila, daí ele ficou pensando, acho que vou pegar um chiclete aqui, daí uma pessoa na frente foi atendida, pagou, saiu, daí ele foi, pegou um chiclete e tal, a bomba 6 lá, eu estava pagando, de repente ele escuta, pum! Ele vira, tinha uma mulher que caiu no chão, ela ficou olhando para ele, daí ele falou, desculpa, eu vazei, e foi embora. A mulher caiu debaixo da unção, nem sabia o que estava acontecendo com ela. Olha só o que está escrito aqui no versículo 19, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então uma expressão é horizontal, a outra expressão é vertical. Faz sentido? Olha só o que a palavra diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, Hebreus 12:14, abre aí comigo, Hebreus 12:14, diz assim, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Repita comigo, sem santidade, eu não verei o Senhor. Olha só outro versículo que fala sobre isso, Tessalonicenses 4, versículo 7. 4:7 de Tessalonicenses. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas Deus nos chamou para santidade. Fala comigo, eu fui chamado para a santidade. Agora, o que significa você ser chamado para a santidade? O que significa você ver a Deus uma vez que você está em santidade? Significa que você fala, Deus, eu vou me separar para Ti. Faz sentido? Santidade nada mais é do que você se separar para Deus. E sabe, a coisa interessante de você se separar para Deus, eu gosto de usar o exemplo de água com óleo. Água com óleo não se mistura, não é verdade? Deus com pecado não se mistura. Luz não tem comunhão com as trevas. E o que eu imagino, o que eu entendo como santidade, deixa eu falar uma coisa, se você não tem um propósito para você viver em santidade, você não vai conseguir viver em santidade. Qual que é o teu porquê de viver em santidade? Se você não tiver um porquê para viver em santidade, você não vai viver em santidade. E quando eu começo a entender o porquê de eu viver em santidade, o porquê que Ele quer que eu viva em santidade, eu falo, Deus, eu estou mais do que disposto a viver em santidade, porque eu entendo que o Senhor quer me amar tanto, e o Senhor está falando assim, filho, eu sou luz, mas você está preso aí no meio de escuridão, e eu não consigo chegar em você, porque é como se eu fosse algo, e na situação que você está, eu olho, então quando eu chego perto, a gente não consegue ter comunhão. Então faz o seguinte, filho, por favor, eu quero te amar tanto, sai de onde você está, porque quando você sair de onde você está, daí eu posso te atingir com o meu amor. Isso é santidade. É você falar assim, Deus, eu vou me separar, eu vou ficar numa posição completamente vulnerável para ser atingido por Ti, agora eu estou longe de tudo aquilo que o Senhor não pode ter comunhão, me atinge agora com o Teu amor. E Deus fala assim, agora a gente pode ter comunhão. Esse é o porquê da santidade. Se você não entende que você ter santidade é para o fim de ter comunhão e prazer na presença de Deus, você simplesmente está praticando religião. Você está fazendo um exercício religioso, e eu falo para você, qualquer exercício, seja ele físico ou religioso, cansa, não é verdade? Alguns falam assim, eu nem malho porque cansa.
Eu estava falando com um cara, você está correndo, você está emagrecendo? Eu falei assim, não, cara, só estou fechando a boca. Mas se você corresse, você emagreceria mais. Eu falei, cara, é tão dolorido, cara, deixa esse negócio para lá. Sabe, você fala assim, Deus, eu estou disposto a me separar de tudo aquilo que é escuridão, porque eu quero ser atingido por Ti. E sabe a coisa mais louca é que eu acredito no mover de santidade que é movido por amor. Porque eu creio que a santidade sustentável, ela tem que ter como seu ponto de início, seu gatilho inicial, paixão. Você sabia que a paixão produz a melhor disciplina? Eu estava conversando com um jovem que ele tinha acabado de se converter, ele tem 6 meses de convertido, ele é um atleta profissional, e ele estava falando para mim, Theo, como é que eu faço? Como que você me aconselha a fazer? Eu quero ter mais comunhão com Deus, eu quero crescer espiritualmente, o que você me aconselha? Eu comecei a falar sobre disciplinas espirituais para ele, e daí ele falou assim para mim assim, isso aí eu tiro de letra, cara. Eu fiquei um pouco até, você está confiante, cara. Por quê? Porque eu sou atleta. 6 horas da manhã eu já estou de pé, já estou correndo. Antes do meu café da manhã eu já corri 10 quilômetros. Daí eu vou tomar meu café da manhã, daí eu vou treinar. Eu sou atleta, eu faço isso, já faço isso há 7 anos. Sou atleta de ponta e eu sou disciplinado. Disciplina para mim não é problema, eu sou uma pessoa disciplinada. Eu falei, peraí, toma cuidado. Você está partindo por uma prática da espiritualidade que é baseada na sua própria força. Você está partindo para uma prática de um relacionamento com Deus que Ele arquitetou que fosse feito centrado em amor. Você está fazendo centrado na tua própria disciplina, no teu próprio zelo. Você vai cair no legalismo, você vai se desencorajar, porque você vai ser inundado por culpa como consequência daquilo, e depois a culpa te afasta mais dele, e você fala assim, então já que eu estou longe, é melhor já enfiar o pé na jaca de vez, daí vem mais culpa ainda, e daí o negócio, uma coisa puxa a outra, e quando você já consegue entender e ver pessoas, você consegue fazer, eu conheço pessoas assim, talvez você seja, eu sei que eu já vivi assim. Sabe, até eu entender que, sabe, é uma coisa, o que vai me manter em santidade é algo que é oriundo de paixão. Vai falar, Deus, naquele momento, essas pessoas que tiveram aqui no Retiro Raízes, elas compartilharam de momentos na presença de Deus, tão intenso. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa que ela não tinha nem, ela tinha experimentado isso, ela não tinha nem vocabulário evangélico, sei lá, cristão para falar. Eu falei, como que é? Tipo, como se fosse um êxtase, cara. Falei, ô louco, meu. E eu falei, sério? Eu falei, cara, é uma coisa muito louca o amor de Deus. E eu estava lá sendo banhado pelo amor de Deus. Era como se fossem ondas do amor dele quebrando sobre mim. E eu tentava me recuperar de mais uma onda do amor dele. Daí vinha uma outra onda do amor dele. E ele estava descrevendo para mim um encontro sobrenatural que ele teve com o amor do Pai. Eu fiquei pensando, sabe, esse tipo de interação que você tem com o divino é suficiente para você falar assim, Deus, eu quero abrir mão de qualquer coisa que possa me impedir de estar vulnerável para essas ondas do amor me atingirem. Eu e você, nós somos feitos de carne e osso, e nós vamos ter carne e osso até o dia que nós sairmos dessa terra. Nós vamos ser tentados por diversas coisas. Uns são tentados pelo seu orgulho, outros são tentados por luxúria, outros são tentados por dinheiro, outros são tentados por N coisas. Mas a realidade é que quando você acha uma paixão maior do que a tua tentação, aí então você está no caminho de uma santidade sustentável. Quando você fala assim, Deus, eu sei que existe essa tentação aqui do meu lado e tudo dentro de mim está me puxando para viver isso, mas eu sei que se uma vez eu tiver parte com isso, eu não consigo mais ser atingido nessa comunhão de intimidade contigo. Então, por conta da minha paixão por essa interação, esse romance que eu tenho contigo, é difícil, mas eu digo não. É uma santidade baseada em amor. Faz sentido? Próxima vez que você tiver na presença de Deus, está tendo aquele momento de êxtase com o Pai, onde você vê o amor dele vindo sobre você, ele inunda você com o amor dele. Lembre-se que vale a pena você se separar a Deus, vale a pena você ser separado para Ele. E a única razão que nós o amamos não é porque nós somos disciplinados, não é porque nós somos pessoas muito corretas, nós o amamos porque 1 João 4 diz, primeiramente Ele nos amou. A única coisa que você precisa fazer, literalmente, a única coisa que você precisa fazer é se manter vulnerável para ser amado por Ele. Deus, aonde que eu posso ser atingido pela Tua presença? Aonde está a Tua presença? Aonde está o Teu amor? Eu vou fazer o que está no meu alcance para me pôr numa posição para ser atingido pelo Teu amor. Uma vez que eu for atingido pelo Teu amor, eu sei que a consequência disso é que eu vou Te amar. E daí quando eu Te amar, eu vou me pôr numa posição maior ainda de ser atingido pelo Teu amor. E daí o Senhor vem com uma outra onda de amor sobre mim. Daí eu Te amo mais ainda. E daí se torna então essa interação, esse exchange. Faz sentido?
Só que de vez em quando você vai ter que fazer um esforço de você, talvez um investimento, para você se pôr numa posição para ser atingido pelo amor de Deus. Eu lembro que em 2005 eu morava na Carolina do Norte, eu era pastor de jovens numa igreja lá. Além disso, eu estava fazendo faculdade. Além disso, eu era garçom à noite em alguns restaurantes. E eu lembro que tinha um amigo meu que estava no ministério, e ele ligava para mim, em 2005, ele falou assim: Theo, você tem que ir lá para a Califórnia, lá para Redding, na Califórnia, e você tem que experimentar o que Deus está fazendo lá numa igreja chamada Bethel Church. Eu falei: nunca ouvi falar dessa igreja, cara. Eu falei: não, você precisa ir lá. Eu sei que você talvez nunca ouvi falar, só que você precisa ir lá. 2005 isso. Eu falei: quem que é o pastor lá? Bill Johnson. Nunca ouvi falar desse cara. Cara, você tem que ir lá. Eu falei: tá bom, um dia eu vou. E daí ele me ligava e perguntava: Theo, quando que você vai lá para Bethel Church, cara? Você tem que visitar lá o que Deus está fazendo lá. Eu falei: cara, deixa eu falar uma coisa, Deus está fazendo coisa lá, glória a Deus, mas Deus está fazendo muita coisa aqui comigo. Cara, Deus está fazendo coisa aqui comigo, sim. Ele falou: não, tudo bem, Theo, você está fazendo coisas legais para Deus, que bom, mas você precisa lá ver o que Deus está fazendo. Eu falei: tá bom, um dia eu vou, quando tiver tempo eu vou. Ele falou assim: cara, então você vai lá. Ele ficou insistindo para mim, eu sempre tinha uma desculpa: não tenho dinheiro, não tenho tempo, estou trabalhando, estou estudando. 2 anos se passaram e eu dando desculpa, e toda vez que eu conversava com esse meu amigo, ele falava a mesma coisa: você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá. Finalmente, em 2007, eu falei: tá bom, eu vou. Tinha uma conferência, o nome da conferência era Céus Abertos, Open Heavens. Já começamos bem, né? Um bom nome para ter um nome de conferência, Céus Abertos. Então, eu falei: eu vou nessa conferência. Daí eu falei para os meus professores: deixa eu adiantar a matéria, eu vou estar aqui, não vou faltar, eu vou faltar, não vou estar aqui na aula. Falei, peguei folga no trabalho, eu peguei então umas economias que eu tinha, comprei a passagem, eu ia ter que gastar pagando para a conferência, pegando o hotel. E daí quando eu cheguei lá, eu voei para 6 horas da costa leste para a costa oeste, 6 horas de viagem, pousei num aeroporto, numa cidade de verdade, que era Sacramento, porque onde eles moram não é uma cidade de verdade, é o meio do mato, e lá onde eles estão é Redding, uma cidade de 100 mil habitantes, é no meio do mato. E de lá eu tinha que alugar um carro e dirigir 2 horas e meia até chegar nessa igreja. Então, quer dizer, é uma odisseia, longe pra caramba. E eu tô chegando, tipo, Deus, tem que valer a pena. Eu tô dirigindo faz 2 horas e eu tô tipo: Deus, é melhor valer a pena. Porque eu já gastei uma grana com essa passagem, com o hotel, com a conferência. Pô, eu estou deixando de trabalhar, deixando de fazer minhas gorjetinhas lá no restaurante. Pô, Deus, eu estou atrasado na matéria lá. Eu estou pensando todas essas coisas. Deus, tem que valer a pena, tem que valer a pena. E eu chego nesse lugar, que é essa igreja, e daí eu começo a ver o pessoal do estacionamento, os voluntários me direcionando o carro. Falei assim: para lá, tal. Segui, parei o carro. Eu cheguei logo no início, um pouquinho antes de começar a conferência. Falei: pô, legal, pelo menos cheguei um pouco antes, vou começar a conferência bem. E quando eu parei o carro, estacionei, desliguei o motor, a presença de Deus invadiu o carro, no estacionamento. Ninguém orou por mim, ninguém pôs as mãos sobre mim, ninguém profetizou sobre mim, a presença. Daí eu comecei. E daí eu só escutava o meu amigo falando: Theo, você tem que ir lá. Faz 2 anos que o cara está falando isso. Cara, eu comecei a chorar, eu fiquei chorando compulsivamente por 30 minutos. Ficava lá. Ninguém orou por mim, eu estava lá no carro, no estacionamento da igreja. Finalmente eu consegui me recompor, eu consegui sair do carro, fechei a porta, peguei minha mochila. Quando eu cheguei, a adoração estava no meio da adoração, eu nem consegui nem em cadeira boa, fiquei lá atrás de pé. Falei: Deus, pô, o Senhor podia ter me atingido depois que eu pegasse a primeira fileira, uma cadeirinha lá, né? Daí o Senhor podia vir, pelo menos tinha um lugar bom garantido. E aquele final de semana foi um divisor de águas na minha vida. E eu entendi uma coisa: às vezes você tem que fazer o esforço de se pôr numa posição de falar: eu estou separado, estou aqui, me atinge, me atinge. Deus, aonde é que o Senhor está fazendo alguma coisa? Onde que o Senhor está agindo? É por isso que eu oro quase todos os dias da minha vida: Deus, seja o que for que o Senhor estiver fazendo na face da terra, não faça sem mim, me põe no meio. Nem se eu tiver que ser o faxineiro lá do avivamento, lá eu quero estar no meio. Eu não vou conseguir viver comigo mesmo sabendo que o próximo mover de Deus não me inclui. Você tem que ter isso dentro de você. Faz sentido? É o apreço pela presença de Deus, é a paixão pela presença de Deus. E eu lembro que aquilo me marcou de tal maneira que eu falei: Deus, seja o que for que eu tiver que fazer por avivamento, eu faço. Dinheiro, eu dou dinheiro para avivamento. Tempo, energia, minha vida, eu quero a presença. Porque um sinal vital da saúde da igreja é a presença de Deus se respaldando na união dos santos. Deixa eu te perguntar uma coisa: quando você se reúne com os santos, a presença desce? O dia que nós viemos aqui e a presença de Deus não descer, nós paramos tudo e vamos perguntar: aonde que a gente errou?
O sinal da pureza da igreja é a presença de Deus respaldando as nossas iniciativas de santidade. Se a presença de Deus não respalda a iniciativa de santidade, quem sabe a tua santidade é legalismo. Faz sentido? Então, quando a presença de Deus vem, esse é um sinal que nós estamos vivendo a pureza de Deus. Olha só, eu queria que você abrisse aí comigo em Romanos 14. Abre lá comigo Romanos 14. E nós vamos entrar aqui no nosso segundo ponto, crescimento do corpo de Cristo. Fala comigo, crescimento do corpo de Cristo. Esse é o segundo sinal da pureza da igreja. E por muito tempo a igreja latino-americana e a igreja brasileira tem focado no crescimento quantitativo. Isso é muito importante, isso faz parte da grande comissão. Mas quantos entendem que quando Paulo está falando sobre esse crescimento do corpo de Cristo, inclui também o quantitativo, mas também inclui o qualitativo? E por muito tempo nós da igreja brasileira, nós temos olhado apenas para números, e Deus tem falado para nós, é importante que nós venhamos olhar para qualidade, profundidade. Eu não sei se você já parou para pensar, eu falei sobre isso, as estatísticas domingo passado, 50 milhões de brasileiros dizem, eu sou evangélico. 50 milhões de brasileiros dizem, eu sou evangélico. E Jesus precisou só de 12 para virar o mundo de ponta cabeça. Para pensar nisso. Nós com 50 milhões de evangélicos, nós estamos quase virando eles de ponta cabeça. Ainda não, mas nós vamos um dia, amém? Mas é momento onde nós viemos falar, Deus, o que está faltando? Eu sinto que Deus está falando sobre profundidade para a igreja de Jesus Cristo. Nós temos, igreja brasileira, nós temos que ir profundo. Olha só o que a palavra de Deus diz aí em Romanos 14, 19, diz, sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Fala para quem está ao lado, a minha missão é te edificar. É isso que a Bíblia diz. Amém? Então o crescimento do corpo de Cristo não é só quantitativo, e nós louvamos a Deus pelos 60 pessoas que foram adicionadas ao corpo de Cristo aqui na nossa igreja. Nós temos que continuar crescendo quantitativamente, mas Deus nos chama a não abrir mão da profundidade apenas para ter expansão. Faz sentido? Deus nos chama a isso. Olha só o que a palavra de Deus diz, 1 João 3,16. 1 João 3,16. Diz assim, conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós. Quem deu a vida dele por nós? Jesus. E nós devemos o quê? Dar a vida para quem? Para quem? Fala comigo, irmãos. Esses são os da fé. Ele não está falando, dê sua vida apenas para que outras pessoas venham ter parte dentro do corpo de Cristo. Nós devemos fazer isso. Mas ele também está enfatizando nesse versículo especificamente aos irmãos. Ele está falando assim, ó, eu quero que você dê sua vida para o seu irmão, aquele que já está na família da fé. Eu quero que você dê a sua vida para ele. Por quê? Porque é a edificação mútua. O crescimento do corpo de Cristo tem a ver com você se sacrificar pela pessoa ao teu lado. Fala assim, eu vou dar para você meus 3 T's. O que são teus 3 T's? A tua essência, teu tesouro, teu tempo, teu talento. Eu dou dos meus 3 T's para que você venha a ser edificado em Cristo. Eu dou dos meus 3 T's para que você tenha amadurecimento espiritual. Faz sentido? É disso que ele está falando. Olha só, abre comigo aí em Atos. Eu comecei a meditar nisso aqui há um tempo atrás, e ultimamente eu voltei a ler essa passagem. É muito interessante. Atos 15, deixa lá aberto em Atos 15. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé. Eles são 2 precursores da igreja primitiva, são pioneiros, são apóstolos, eles são implantadores de igreja, e eles são, juntamente com Pedro, talvez os 3 principais apóstolos da igreja primitiva. E Paulo e Barnabé já tinham ido numa viagem missionária juntos, e nessa viagem missionária que eles fizeram, não é o tipo de viagem missionária que nós fazemos aqui na Monte Sião, tá certo? A viagem missionária que eles faziam lá nessa época não era aquela viagem que nós fazemos aqui. Eles tinham na sua viagem missionária apedrejamento, eles tinham açoites, eles tinham cadeias, eles tinham naufrágios. Imagina a gente falando aqui, pessoal, é época do carnaval aqui na Monte Sião, como tradição, nós sempre fazemos viagens missionárias.
quem quer fazer uma viagem missionária para Fortaleza, na base do Íris, você pode fazer a tua inscrição lá. Junto com a tua inscrição vem um açoitamento também. Você pode levar uns espancamentos lá, vai ser muito bom, vai ser edificante. Quantos querem fazer viagem missionária para o Recife, lá com o projeto que o Nick Billman tem, contra tráfico humano? Você pode ir lá também. Você pode ser chicoteado, jogado na cadeia lá também. Vai ser muito bom, vai ter um momento de comunhão na cadeia. Vai marcar a tua vida. Não, não é esse tipo de viagem missionária que a gente faz. Eles faziam hardcore mesmo, aquela coisa que eles eram perseguidos. Eles passavam risco de vida constante. Em um determinado momento, João Marcos, que era primo de Barnabé, vocês estão seguindo com a história aqui, então, João Marcos, primo de Barnabé, Barnabé, companheiro de Paulo na viagem missionária. João Marcos, ele falou assim: cara, eu não estou aguentando, para mim já deu, eu não vou ficar aqui sendo apedrejado, eu não aguento mais apanhar, não aguento mais ser jogado na cadeia, eu não aguento mais ter que ficar fugindo para conseguir salvar minha própria vida. Vocês continuam, eu estou fora. E ele abandona a viagem missionária. Essa aqui é a primeira viagem missionária de Paulo. Agora, Barnabé então tem a ideia, e junto com Paulo, eles têm a ideia de passarem na segunda viagem missionária por todas as igrejas que eles já implantaram. E olha só o que acontece no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, é o primo dele. Mas Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado ou abandonado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou e foi embora para Chipre. E mais tarde Paulo pega Silas e ele segue seu caminho. Então o que está acontecendo aqui é, Paulo fala: vamos para essa viagem. Barnabé fala: vamos. Paulo, eu quero trazer meu primo João Marcos. Paulo fala: não. Ele fala: Paulo, vou levar o João Marcos. Não, se você trouxer o João Marcos, não vai. Eu proíbo você de trazer o João Marcos. E daí o negócio começa a engrossar, a tal maneira que eles têm uma contenda. Na versão NVI fala que eles tiveram uma discussão séria. Uma séria discussão, a tal ponto que eles falam: cara, não dá mais. Você vai então, e eu vou para o meu canto, você vai para o teu canto. E eles se apartaram, eles se dividiram. Então Barnabé pega e fala assim: João Marcos, esquece, vem cá, vamos embora, deixa ele aí, vamos embora, vamos fazer nossa coisa. E ele vai embora com o João Marcos, e Paulo fala: tá bom, então vai embora. Ele pega Silas e vai embora para o lado dele, e eles fazem a viagem missionária. Então, olha só o que acontece mais tarde, Colossenses 4:10, anos e anos depois, Colossenses 4:10, diz assim: Aristarco, que está na cadeia comigo, isso aqui é Paulo escrevendo as saudações finais, ele diz assim: Aristarco, que está na cadeia comigo, lhes manda saudações. E também João Marcos, o primo de Barnabé. Vocês já têm orientação a respeito de Marcos para recebê-lo bem, se ele passar por aí. De repente, agora João Marcos está com Paulo. Ele está escrevendo essa saudação e fala: João Marcos está comigo. E se por acaso, Colossenses, João Marcos passar por aí, você já tem minha sugestão, cuide bem dele. Olha só, 2 Timóteo 4:11, abre lá comigo agora. Esse aqui é o filho espiritual de Paulo, Timóteo. E Paulo fala para Timóteo: Timóteo, somente Lucas está comigo. Ele está sozinho, ele só tem Lucas ajudando ele nesse momento. Ele fala assim: somente Lucas está comigo. Procure João Marcos e traga-o com você, porque João Marcos pode me ajudar no trabalho missionário. Eu queria que você entendesse uma coisa: algo aconteceu entre o momento onde Paulo fala: eu não quero viajar com João Marcos, e Barnabé fala: João Marcos, não tem problema, vem comigo, vamos embora. E anos depois, Paulo escreve para Colossenses: eu estou aqui com Aristarco manda um abraço, João Marcos também está comigo, João Marcos manda um abraço. Aí, por sinal, eu falei para João Marcos: se ele for aí te visitar, que vocês vão cuidar bem dele, trate bem ele, porque ele está comigo agora. Você está entendendo? Mais tarde, 2 Timóteo, ele fala assim: ei, meu filho Timóteo, por favor, estou só com o Lucas, eu estou sozinho, por favor, procure João Marcos, traga ele para mim, porque ele vai ser muito útil na obra ministerial que eu estou fazendo agora. O que aconteceu? Algo acontece entre o momento onde Paulo rechaça João Marcos e de repente João Marcos faz parte da equipe ministerial de Paulo. Eu não sei se você entendeu o que significa Barnabé. Barnabé, o nome Barnabé significa filho do encorajamento. Você sabia disso? Filho do encorajamento.
Algo acontece com João Marcos que poderia ser rechaçado e talvez abandonado o ministério. E Barnabé chega do lado dele, puxa ele e fala assim: João Marcos, vem comigo, deixa eu te encorajar. E ele começa a encorajar João Marcos, aquele que tinha acabado de ser rejeitado pelo maior apóstolo da história do cristianismo. E ele começa a falar assim: não, eu vou te encorajar. A tal ponto que ele é edificado, que Paulo fala: ei Barnabé, traz ele de volta para a minha equipe, eu quero ele na minha equipe. A tal ponto que ele fala: Colossenses, vocês que são uma igreja que sempre me trataram bem, vocês vão tratar bem esse cara aqui, porque esse cara está comigo. Timóteo, meu filho espiritual, por favor, procure João Marcos, ele é muito útil para mim. O que está acontecendo aqui? Existe a necessidade de nós termos Barnabés dentro da igreja do corpo de Cristo. Pessoas que vão pegar pessoas que nem João Marcos e falar assim: eu quero te ajudar a crescer dentro do corpo. Eu quero te ajudar, eu quero ajudar você a amadurecer dentro do corpo. Eu quero te encorajar até que você chegue à plenitude do teu chamado. Faz sentido? Deus chama e nos convoca para sermos Barnabés. E sabe, a coisa interessante é que João Marcos, ele passa por duas coisas que são essenciais para o crescimento. Deixa eu falar uma coisa: quem quer crescer como cristão, você precisa de duas coisas, tá? Eu sou bem prático nisso aqui. Você precisa de duas coisas: você precisa de confronto, você precisa de encorajamento. Não só um, nem só outro, você precisa dos dois. Você precisa de confronto em amor e encorajamento. E Paulo, ele confronta João Marcos, Barnabé encoraja João Marcos, e João Marcos vive o chamado dele. Fala comigo: confronto e encorajamento produzem crescimento. Amém. Número 3, fala comigo: avanço do reino na terra. Está lá em Lucas 19:10, esse é o nosso terceiro ponto. Eu vou terminar com esse, já estamos com o tempo avançado, está rapidinho, a gente já vai terminar agora. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem, todo mundo achou? Lucas 19:10 fala assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fala comigo: o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele não veio só salvar, ele veio buscar. O que significa buscar? Significa que ele teve que sair de onde ele estava para nos procurar. Significa que ele falou assim: eu não vou salvar a humanidade aqui no meu trono, eu vou sair de onde eu estou, me tornarei 100% homem, sem abrir mão de ser 100% Deus, vou me encarnar e eu então salvarei. Sabe, se ele não tivesse buscado, ele não teria autoridade de falar: ide. Olha só, Marcos 16, abre comigo lá, versículo 15. Marcos 16, 15, diz assim: e disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Sabe, o Senhor está falando algo muito prático para nós aqui. O avanço do reino dos céus nessa terra é um sinal que nós somos uma igreja saudável. Envolve ação, envolve repetirmos a ação de Jesus de buscar, envolve nós irmos. O id tem a ver com você sair de onde você está e ir para um outro lugar. Pode até ser para a baia do teu escritório do lado, você está cumprindo o id. Pode até ser atravessar a rua para falar com o teu vizinho, você está cumprindo o id. Pode até ser fazer as malas e se mudar lá para a Zâmbia, na África, você está cumprindo o id. Faz sentido? Envolve você sair da tua zona de conforto. E sabe, por muitas vezes a gente está falando: nós queremos as nações sendo discipuladas pelo evangelho do reino, nós queremos todas as esferas sendo afetadas pelo evangelho do reino. Glória a Deus, cara, eu também quero. É o que eu prego e é o que nós pregamos aqui, é o que nós cremos, é o que nós sonhamos em um dia ver. Mas sabe, eu queria ler uma frase para você, e eu queria que você prestasse atenção nisso, e eu vou terminar com isso. É uma frase de Madre Teresa, olha só o que ela fala: não se preocupe com números, ame uma pessoa por vez, e comece com a pessoa mais próxima. A maneira efetiva de mudar o mundo é começar com tua família. Não se preocupe com números. Ah, Deus, mas é tão grande, tão grande. Ela fala assim: não, então, por isso que você não tem que ficar olhando, porque às vezes é tão grande, é tão longe, que você até mata a tua fé. Não se preocupe com números. Ame uma pessoa por vez, comece com a pessoa mais próxima,
E você vai mudar o mundo de uma maneira muito efetiva se você conseguir mudar a tua família. Faz sentido? Eu creio que um dia nós vamos ver as nações sendo discipuladas. Eu creio que nós vamos ver as esferas da sociedade sendo impactadas pelo poder de Deus, poder do reino. Mas eu falo uma coisa para você: não basta apenas você ter uma adoração, você e Deus. Não basta apenas você falar assim: eu estou tendo crescimento, estou cumprindo o meu chamado. Não basta apenas você vir aqui e ser treinado, se quando você voltar para casa daqui a pouco, você não ver um reflexo do céu na terra, na tua família. Eu falo para você que famílias que refletem o reino de Deus vão mudar sociedades. Faz sentido o que eu estou falando? Com o Dunamis eu tenho a oportunidade de viajar para muitos lugares, eu falo com muitos jovens, e muitas vezes quando a gente está falando sobre avivamento, tem jovens que vão para o altar e falam: eu quero avivamento, Theo. Sabe, eu tenho amigos meus que falavam comigo na época, 15 anos, 16 anos atrás, que eles falavam assim: Theo, Deus já falou comigo. Eu falei: o que ele falou? Que eu vou morrer pelo evangelho no mundo muçulmano. Eu falo: cara, isso aqui é radical. Eu falo para você, cara, Deus fala essas coisas. Até hoje eles estão sendo missionários no mundo muçulmano. Até hoje eu falo com eles eles são missionários para o povo islâmico e correm risco real todos os dias. E alguns eles já venderam, eles já entregaram suas vidas à cruz. Eles falam: eu já vou embora mesmo, então não tem problema. Se eu tiver que morrer decapitado pelo Estado Islâmico, eu vou. São pessoas assim bem radicais. E eu tenho escutado muitos jovens que falam isso, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas muitas vezes as pessoas falam assim: Theo, como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Eu falo: cara, você quer realmente mudar o mundo? Eu quero, o que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que fazer um jejum de 40 dias de água? É isso que eu tenho que fazer? Eu vou fazer, cara, eu sou radical. Eu falei: não, eu sei que você é radical, cara. Calma aí, cara. Sabe o que você quer fazer para mudar o mundo? Seja o melhor estudante que você possa ser. Seja o melhor funcionário que você possa ser. Faça o teu dinheirinho e pergunte para o teu pai: pai, como que eu posso ajudar com as contas em casa? Essa é a coisa mais espiritual que você pode fazer nesse momento. Só isso? Não, é muito, é muito. Se você for fiel com pouco, Deus vai te dar mais. Se nós conseguirmos ser fiéis com nossas famílias, Deus nos dará nações. Faz sentido? E eu realmente creio nisso que Madre Teresa diz. Se nós simplesmente começarmos amando a pessoa do nosso lado, começarmos com a pessoa mais próxima, e nós vemos as nossas famílias sendo agente de transformação na nossa nação, eu sei que essa é a maneira como Deus consegue pegar 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você. Nosso tempo já estourou faz tempo, mas sabe, eu sinto a presença de Deus aqui. E se você tiver que ir, eu vou orar e você pode ir. Eu sei que talvez você tenha família, crianças, amanhã você tem que acordar cedo, Deus te abençoe. Mas eu sinto de Deus de encerrar a reunião aqui, mas continuar. É meio que estranho, encerrar, mas continuar. Mas a gente vai encerrar e eu sinto de Deus que tem um romper para acontecer ainda para algumas pessoas que podem ficar aqui. A gente vai continuar indo atrás da presença de Deus um pouquinho mais, tudo bem? Então, feche os teus olhos agora onde você está e repita bem forte comigo: Senhor Deus, eis-me aqui, me dê graça, Senhor, para ser parte de uma igreja que é uma igreja pura. Hoje, Senhor, me dê um apreço novo pela Tua presença, que a Tua presença venha ser um respaldo na minha busca de santidade. Me dê graça, Senhor, para que eu realmente possa viver a edificação mútua e ser um Barnabé na vida das pessoas ao meu redor. Pai, que hoje eu venha ter a Tua graça para eu avançar o reino de Deus aqui nessa terra, ao começar com a minha família e as pessoas próximas de mim. Me dê graça, Senhor. Eis-me aqui, eu te amo e eu quero ser mais amado por Ti, para eu poder Te amar mais. Me dá revelação nova de quanto que o Senhor me ama, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas para Jesus.